Deixa eu receber o senador Eduardo Girão, sempre muito atencioso aqui com o programa Os Pingos nos Is, com a Jovem Pan. Senador, seja sempre muito bem-vindo. Claro que a notícia em destaque é uma situação muito pitoresca, inusitada, essa confusão na sessão da CPMI do INSS. Nós, na abertura do programa, apresentamos os vídeos e o destempero, inclusive, do parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que chegou a desferir um golpe, né, um soco no parlamentar, inclusive do seu partido. Mas eu gostaria que o senhor explicasse o que foi de fato que aconteceu, por qual razão os parlamentares da base governista ficaram tão aborrecidos, destemperados, e o que a gente pode esperar para essa tentativa de judicialização ou tentativa de reversão da quebra de sigilo. Bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Paz e bem a todos que estão nos assistindo aqui no Pingo dos Is. Uma honra estar participando com vocês. Olha, sabe aquela velha máxima de quando a gente perde, a gente tem que aceitar, né? E bola para frente e tentar nas outras conseguir o que a gente quer, virar o jogo, enfim. Mas o que fizeram hoje foi tomar a bola do jogo, né? Acabaram ali, inclusive não tem nenhum parlamentar agora, eu estou falando aqui do Senado. Há pouco tempo eu fiz a minha participação ali perguntando ao depoente do dia, que é o filho de um preso do Camisote, que está preso da origem dessa fraude do INSS, fraude bilionária. E o que aconteceu foi algo totalmente regimental. Eu participo aqui de várias CPIs, desde que cheguei em 2019, né? E esse recurso é muito usado da questão da votação simbólica na casa, né? Então ali se conta também o painel, é uma coisa que fica aberto, e foi muito claro que a maioria estava sentado, né? Então essa gritaria, e o pior, chegar a vias de fato, como a gente viu ali, é muito triste, porque qual é o exemplo que nós vamos dar para a população brasileira, né? Assim, o exemplo tem que vir de cima. Nós podemos até ter adversários no campo político, ou seja, no futebol também, mas jamais nós somos e seremos inimigos, né? Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então tem que ter a civilidade ali, o que não aconteceu. Tentaram tumultuar, vão tentar levar para o tapetão, usando um linguajar aqui, um jargão do futebol, porque é muito grave quebrar o sigilo do filho do presidente, que teria recebido, segundo a Polícia Federal apurou, R$300 mil por mês, mais 25 milhões de uma bolada só, desse esquema que roubou aposentado, viúva, deficiente físico, né? Um descalabro completo das pessoas mais pobres desse país. E na hora que a gente está chegando em banqueiros, em gente graúda, peixe graúdo, como o filho do ex-presidente, por exemplo, do atual presidente, aí vem esse festival de coisa de quem não queria transparência. Esse aqui é o detalhe. Hoje nós aprovamos todos os requerimentos, inclusive propostos pelo governo do PT, o governo Lula. Está lá o do Zema, que eu votei a favor. Eu votei a favor e o Zema disse: eu quero ir, porque eu quero mostrar exatamente a verdade, e eles não querem. O que eles querem é festival politiqueiro. E isso aí ficou muito claro quando eles perderam as estribeiras e tentaram tumultuar. Nós conseguimos hoje, além da quebra do sigilo do Lulinha, que é para ver o follow the money, investigar exatamente para onde é que foi isso tudo, quem participou, nós quebramos o sigilo também de banqueiros como Augusto Ferreira Lima, que tem uma participação muito forte em coisas gigantescas dessa fraude, né? E do consignado também. Eu queria falar do voo do Lulinha com o careca do INSS, que nós conseguimos hoje aprovar o requerimento de informação da ANAC para nos trazer a informação do suposto voo na primeira classe do careca do INSS, o maior operador desse esquema fraudulento, com o Lulinha, que teriam viajado juntos para Portugal. E uma parte desse dinheiro teria ido parar em Portugal pelos cruzamentos de informação. Então tem muita coisa nebulosa que a gente precisa investigar. É nosso papel investigar, e o governo Lula
desde o começo, bloqueou essa investigação com a sua tropa de choque, negando os requerimentos que visavam chegar nesses poderosos de plantão que hoje, inclusive até a ex-assessor do Davi Alcolumbre, nós conseguimos quebrar o sigilo para saber o follow demand, para seguir o dinheiro. E eu espero que o Davi Alcolumbre, até por ter um ex-assessor, vamos dizer assim, que teria recebido dinheiro desse esquema, no cruzamento de informações, que ele não venha interferir nessa comissão independente, porque aí vai passar uma imagem, uma ideia de que está blindando alguma coisa, inclusive, que pode chegar a ele. Entrevista especial com o senador Eduardo Girão. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com o senador gentilmente atendendo a Jovem Pan. Senador, peço licença, os nossos comentaristas também participarão da entrevista. O próximo a perguntar é o Roberto Mota. Você, Mota. Boa noite. A minha pergunta é: qual é a sua expectativa em relação às consequências do escândalo do Banco Master? Porque nós vivemos em um momento de extrema insegurança jurídica. Nós vimos decisões, sentenças que desafiam a lógica, casos em que evidências foram desconsideradas, provas anuladas, delações foram revertidas, dinheiro devolvido a investigados. O que se pode esperar realisticamente? Vamos lá, Roberto. As instituições do Brasil chegaram num nível de descrédito tão grande, né, de esgarçamento, pela falta de ética, pela blindagem mútua, por causa do foro privilegiado, né? O Senado, que poderia investigar ministro do Supremo, não faz há muito tempo, porque muitos processos de senadores e correligionários estão na mão de ministro do Supremo, então fica um poder protegendo o outro, e a população está vendo esses escândalos do Banco Master, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, esse do INSS, previdenciário, tudo isso sendo mostrado às vísceras, mesmo com essa blindagem. Ou seja, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Eu sou muito otimista e esperançoso, inclusive com o dia 1º de março, que vai ter grandes manifestações em todo o território nacional, em várias cidades, e eu vou participar com a minha família. É fundamental que a gente participe. Por quê? Porque as grandes mudanças do país, em momentos chaves, foram feitas com o povo na rua, né? Que aqui respeita o povo na rua. Então, por mais que os poderes possam estar trabalhando em conjunto para sabotar, boicotar essa ou aquela investigação, eu acredito que furou a bolha, né? Você vê hoje praticamente todos os veículos de comunicação do Brasil, independentes de correntes, se manifestando com relação a abusos de ministro do Supremo, ao escândalo do Banco Master, que a gente viu aí, relator no STF, que tinha um resort, que toda a correlação e segurando de todo jeito. E a coisa está aos poucos cedendo, porque não tem como segurar quando a verdade vem com força, né? Então, eu fiz uma cobrança pública ao presidente Davi Alcolumbre essa semana, olhando nos olhos dele, não tem mais como ele segurar. As sessões foram todas canceladas no mês de fevereiro para não ter que encarar cobranças como essa. Mas toda vez que tiver sessão, ele vai ter que responder, porque 51 colegas dele, dos 81, 51, a ampla maioria, né, da casa, quer a CPI e assinou. Então, se não justifica uma CPI para o maior escândalo do sistema financeiro, que envolve gente poderosa, políticos poderosos, né, pessoas de poderes da República poderosos, se isso não é suficiente, que república é essa? Que Brasil é esse que a gente quer para os nossos filhos e netos? Então, chega de empurrar com a barriga, tem uma hora que não dá, e eu estou vendo a pressão acontecer por todos os lados, inclusive por parlamentares do próprio governo, que estão vendo que não dá mais para segurar, Roberto. Estamos recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, uma entrevista especial com o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Estado do Ceará, tratando de vários aspectos que envolvem as investigações que acontecem no Congresso Nacional, o avanço da CPMI e do INSS. Ele trouxe agora a cobrança
que está sendo feita junto a Davi Alcolumbre para que o Senado Federal instale a CPI do Banco Master. Senador, o próximo a perguntar é o Luiz Felipe Dávila. Senador, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco nos Pingos nos Is. Senador, o que nós podemos extrair da CPMI do Banco Master, principalmente no que concerne a melhoria da regulação e fiscalização do setor financeiro? Porque nós estamos vendo que parte disso, evidentemente, é um grande escândalo, mas também é uma ótima oportunidade para rever regras falhas do sistema financeiro, principalmente com a tecnologia, né, senador, que entrou fintechs, bets, tantos outros atores, e que fica praticamente impossível para o Banco Fiscal fiscalizar tudo isso. Como é que nós podemos atuar, aprender com que esse maior escândalo financeiro da história do Brasil, como o senhor bem mencionou, para melhorar a regulação, as leis e as regras do jogo? Luiz Felipe, não tenha dúvida que é uma oportunidade também, não apenas com uma CPI ou CPMI que precisa acontecer desse caso, mas também com essa subcomissão que foi montada na Comissão de Assuntos Econômicos, que está fazendo visitas, ouvindo personalidades da área financeira, para exatamente, primeiro, saber por que deixaram correr frouxo, né? E segundo, para medidas protetivas, projetos legislativos, uma contenção maior para freios e evitar que situações como essa ocorram novamente, que não é a primeira vez. Você errar uma vez, ok, mas você deixar acontecer o que aconteceu no Banco Master, né, com o que a gente está vendo aí, talvez a ponta do iceberg, você pegar 400 milhões de reais, Felipe, lá do Fundo de Previdência do Amapá, coincidentemente a terra do presidente do Senado, e foi um indicado dele, do Davi Alcolumbre, que mesmo contra alertas feitos para não fazer, colocou a fundo perdido esse dinheiro em letras mortas, né? E ali vai ter um prejuízo muito grande, já teve, para funcionários públicos daquele estado. O Rio de Janeiro foi quase 1 bilhão, já chega aí para a superar esse valor com alguns outros dados que nós já temos. Então, tudo isso é algo que coloca muita luz nessas sombras. Agora, eu sou do Nordeste, você sabe, e a gente tem lá um linguajar que quando começa a sair uma ferida, o pus, né, vem ali, aquilo, para sair tem que sair o cabedão, tem que sair, né? Então nós precisamos primeiro entender que blindagem tão poderosa foi essa, de que poderes foram, por exemplo, 129 milhões, nós precisamos dar uma resposta à sociedade para uma esposa de um ministro do Supremo que tinha um contrato que não operou nas instâncias, no que estava no objeto, em nenhuma fase. E eu conversei com banqueiros, com pessoas ligadas ao sistema financeiro, inclusive de outros países, para entender um pouco disso. E quando eu falei o valor de um contrato, eles dizem, olha, ficaram de brincadeira, riram da minha cara. Disse, olha, nem em contratos de fusões aí, multibilionárias, não se tem um valor desse. Então o brasileiro precisa de resposta. E a gente não vê resposta das pessoas que poderiam dar resposta, né? Fica calado. Então o Senado ontem cumpriu o seu dever. Nós conseguimos na CPI do crime organizado quebrar aí sigilos de irmãos de ministros, de empresas, que podem explicar o follow the money, para onde é que foi esse dinheiro, e nós estamos aí muito entusiasmados com a possibilidade de tudo vir à tona, que os culpados sejam punidos finalmente, para que a gente volte a ter um reequilíbrio da democracia do Brasil entre os poderes e possa avançar com políticas de contenção para que esse tipo de situação jamais ocorra no nosso país. Programa Pingos nos Is, entrevista com o senador Eduardo Girão. Agora eu preciso me despedir de parte da rede, que ficará com a sua programação local. Mas nós seguimos aqui nessa cobertura com o senador Girão. Senador, inclusive, há muitos aspectos que envolvem a tentativa de alguns parlamentares em avançarem com essas investigações
de irregularidades do Banco Master no Senado, mas também na Câmara Federal. Eu vou pedir para o senhor aguardar 2 minutinhos, porque o nosso repórter trará informações justamente sobre as tentativas na Câmara dos Deputados. Hugo Mota, que é o presidente... Deixa eu passar para o senador Eduardo Girão. Senador, com todo o respeito que eu tenho à atividade parlamentar, e me parece que o regimento indica que é preciso respeitar essa tal ordem cronológica, mas talvez tenha uma CPI sobre um assunto muito menos importante, sei lá, o excesso de corante na goma de mascar. Claro que é um exemplo, né? Um exemplo que para mostrar justamente que há assuntos que não são tão importantes, mas o fato desse tema, que não é importante, estar na fila, ele tomaria lugar de algo que é fundamental. Diante da gravidade desse caso, do indício da participação de figuras importantes, né, figurões da República, quais são as alternativas para as casas legislativas? O senhor mencionou essa pressão que vem sendo feita a Davi Alcolumbre. As duas casas, ou os parlamentares das duas casas, teriam quais caminhos possíveis para avançar com uma investigação de forma conjunta ou não, senador? Vamos lá, Daniel. Primeiro, para explicar para a audiência o seguinte, nós temos 2 caminhos aqui no Senado Federal para abrir essa CPI, né? Um caminho no Senado e outro no Congresso. Esquece o Mota, né? O Mota, ele tem a justificativa das filas e tudo. O Davi Alcolumbre não tem justificativa nenhuma, né? Porque ele tem 51 assinaturas dos 81 para abrir uma CPI no Senado. Já está lá 3 meses nas mãos dele, com documentação robusta, e eu fiz essa cobrança e vou esperar uma semana, porque se não fizer, nós vamos tomar medidas, inclusive, em relação a Davi Alcolumbre, tá? Porque esse tipo de situação já começa aí a criar um aspecto de prevaricação, né? A segunda postura dele é numa sessão do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, basta ele abrir uma sessão do Congresso Nacional, que ele tem a obrigação de ler a CPMI mista, envolvendo senadores e deputados, um requerimento do deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, que conseguiu também um número recorde de assinaturas, assim como eu consegui aqui nessa CPI. Então, ele tem uma encruzilhada aí, o Davi, que ele vai ter que escolher em um desses dois. Ele não pode matar no peito, até porque tem uma investigação no estado dele, né, do indicado dele. Fica muito feio e passa uma mensagem até de suspeição se ele não abre a investigação. Ele deveria ser o primeiro a querer saber o que é que aconteceu no próprio estado dele com 400 milhões de reais. Então, eu acredito que nós vamos abrir, eu só espero que seja logo, né, porque o Brasil precisa saber da verdade e nós precisamos trabalhar no sentido também de, não apenas da punição, mas com propostas a partir da investigação, de tudo que for levantado, para que nunca mais isso aconteça na história do Brasil. Então, eu vou cobrar diuturnamente o presidente Davi Alcolumbre, assim como outros parlamentares que estão sempre aderindo. E como furou a bolha, a gente vê a população brasileira cobrando, o jornalismo cobrando de todos praticamente os veículos de comunicação, e isso não pode arrefecer, né? Porque é algo surreal o que a gente vê a cada dia desse desdobramento, né, dentro desse escândalo do Banco Master, que, diga-se de passagem, o seu presidente deveria estar preso, né, como outros, né, que já foram presos nisso tudo. E por que o Vorcaro está solto? É estranho, já começa daí a coisa da impunidade. Mas vamos continuar firmes aqui, eu espero. O ministro André Mendonça é um ministro muito consciente, independente, muito justo, e eu espero que, de alguma forma, se tiver que acionar o STF também, nós vamos acionar, né, para que essa CPI seja aberta. Como foi a da Covid, pelo Supremo, né, a da pandemia foi o Supremo, foi acionado aqui por alguns parlamentares na época da oposição e conseguiu. Por que agora o Supremo vai ter 2 pesos, 2 medidas? Acho que não, acho que se o Davi Alcolumbre não abrir, nós vamos também às últimas consequências no STF e vamos fazer o que tiver que ser feito para abrirmos essa CPI, que é papel, é dever nosso investigar. Você vê que a CPMI do INSS começou, né, no ano passado, e assim que ela começou as prisões, estava todo mundo sabendo do careca do INSS, daquele
dinheiro para todo lado, bilhões, e aí começaram a aprender. A pressão de uma CPI, ela faz uma pressão, ela exerce um trabalho que joga luz nas trevas e nas sombras. Daniel. Pois é, senador, para que todos da nossa equipe possam fazer perguntas ao senhor, vou passar a palavra agora para o Bruno Musa. Ele fará a próxima questão. Você, Bruno. Senador Girão, muito boa noite, muito obrigado, parabéns por todas as conquistas. E eu venho falando aqui que no Brasil parece que a gente aprendeu a ter expectativas, mas não esperanças. Mas no fundo a gente acaba tendo esperança quando 2 dias consecutivos a gente vê fatos tão importantes como os que aconteceram ontem e os que aconteceram hoje, com quebras de sigilo, que, salvo engano, me corrija se não for assim, ao que me lembra a primeira vez que a gente vê um ministro do STF sendo convocado a depor, mesmo que ele não tenha obrigatoriedade, né? Ou até mesmo as empresas dele tendo o sigilo quebrado, e hoje o filho do presidente Lula, para, independente do nome, termos aqui a possibilidade da população entender o que de fato está acontecendo. Em meio a tamanha, digamos, obscenidade que a gente está vendo no Brasil ao longo dos últimos anos, senador, qual é a possibilidade, de fato, deles próprios reconduzirem isso para que o STF tente reverter tudo o que está acontecendo? Talvez na prática não possa, mas a gente já viu várias coisas que não podem ao longo do tempo sendo executadas, né? A gente chegou nessa situação, Bruno, infelizmente, por vamos dizer, no andar de cima, haver aí uma autoproteção, né? Uma autoblindagem durante muito tempo. Não é de hoje. Vocês sabem da Jovem Pan, já tive várias vezes aí, desde 2019, falando desses abusos, especialmente vindo daqueles que deveriam ser os primeiros a resguardar a Constituição, que são ministros do Supremo. Então, tem um inquérito aberto até hoje, que é uma coisa escandalosa, o inquérito das fake news, que é uma espada na cabeça de quem critica eles, né? De quem é de direita, de quem é conservador, ou seja, você não pode escolher o seu lado na história, tem que ser o lado deles, porque é um tribunal político hoje que a gente vê nesses tribunais superiores, e está errado, cada um deve estar no seu quadrado. O que a gente viu é histórico, você tem razão. Isso é notícia boa, isso renova as nossas esperanças, a nossa fé. Nós tivemos 2 dias de vitórias aqui no Congresso, inimagináveis. Quebra de sigilo de banqueiro, né, de banqueiros. Hoje nós quebramos sigilos de vários bancos consignados, que pode deixar o Petrolão e o Mensalão do PT, se a gente conseguir, como a gente conseguiu hoje, aprovar e investigar a fundo, vai deixar no chinelo esses escândalos, porque vai superar 100 bi, né? Quando você pega a quantidade de consignados, de velhinhos que estão endividados aí até os seus tataranetos, nessa zorra que aconteceu totalmente descontrolada, né? Então, eu tenho muita... em ver, não só o do Lulinha, né, a quebra do sigilo dele, mas ver o ministro do Supremo que não foram convocados, foram convidados, mas esposa de ministro sendo convidada também. Se não vier, tem outras medidas de convocação. Na própria CPI tem um prazo estabelecido que a gente vai estabelecer para ouvir, vamos cobrar, né? Então, assim, eu acho muito importante que esse movimento esteja sendo feito de forma sempre respeitosa, mas com muita firmeza, porque a gente quer o que é correto, né? E a gente está aqui para isso, não está aqui para baixar a cabeça para quem quer que seja, e nós estamos conseguindo aí vitórias graças ao povo brasileiro, que está se mobilizando, cobrando os seus parlamentares cada vez mais, isso é muito bom, e graças à imprensa brasileira, vocês também estão de parabéns, porque isso gera um movimento quando se divulga o que está acontecendo aqui dentro e tudo que está sendo revelado a cada dia desses escândalos masters, vamos dizer assim, que tem acontecido no Brasil. Senador, antes de liberá-lo, se me permite, sempre quando há informações sobre pessoas importantes, pessoas influentes e casos de corrupção, quando tudo isso vem à tona, e aí a população observa o avanço de investigações, né, investigações em várias frentes, a população parece nutrir alguma esperança, né? Esperança de que a justiça seja feita, de que os poderosos paguem pelos crimes que eles cometeram. Mas, ao mesmo tempo, há uma
pontinha de receio de que situações se repitam no Brasil, né? Reversões. E é óbvio que a gente tem que olhar no retrovisor e lembrar da Operação Lava Jato. Agora, isso acaba ganhando corpo de fato quando nós lembramos que estamos num ano eleitoral. Senador, o quanto o fato de estarmos em um ano eleitoral, às vésperas de um período de campanha, isso pode forçar um acordão, jogar tudo numa gaveta e deixar isso para depois? Daniel, muito pelo contrário. Eu acho que por até estarmos no ano decisivo para o Brasil, isso vai fazer com que a população, e eu repito, 1º de março é um primeiro passo fantástico, né, de mobilização, de cobrança por essas pautas da ética que nós estamos vendo aí, né, e eu digo para você que a população vai cobrar quem? Vai cobrar os parlamentares, que muitos deles, ou seja, quase a unanimidade, só pensam naquilo. O que é o naquilo? É, pelo menos, ficarem na reeleição, né? Se conseguirem ficar aqui no Congresso Nacional. E eles vão ter que pedir voto a quem? Vão ter que pedir voto ao eleitor, olhar no olho do eleitor, se expor, né? Então, nesse período eleitoral é onde a gente tem mais chance da influência da população junto aos parlamentares para a gente conseguir com que eles votem o que tem que votar, seja impeachment de ministro abusador, seja a questão da pressão para aprovar, por exemplo, quebra de sigilo. Hoje o que aconteceu aqui foi o resultado de uma catarse que eu acredito popular. Eu ando no interior do Ceará, principalmente, e converso com as pessoas de direita, de esquerda, que são contra governo, a favor de governo, e esse assunto furou a bolha, tanto do Banco Master como do INSS, porque muita gente que eu encontro nas ruas disse: o meu pai foi roubado, a minha avó, tiraram tudo dela. Então, a partir desse momento, os parlamentares ficam mais sensíveis à cobrança popular, e eu acredito que isso vai fazer a diferença, e eu acho que a Lava Jato, que foi enterrada, né, e eu digo sempre, pelos 3 poderes da República ali, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, é um sonho que não acabou, né, que embora tenham abafado naquele momento, e daqui a pouco vai ter que ter os caras que olha que loucura, né, os caras que roubaram bilhões de reais vão receber o dinheiro de volta, eles que declararam que roubaram, que confessaram que roubaram do dinheiro público, vão pedir de volta o dinheiro, só está faltando isso, né? Então, tudo isso leva uma reflexão muito grande das pessoas e uma atividade mais, assim, o ano é de Copa do Mundo, o ano que nós estamos vivendo, 2026, é de Copa do Mundo. Você ouve alguém falar de Copa? Nada. Eu, por exemplo, fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza, e eu, que acompanho o futebol, é meu hobby, eu não sei o nome de 3 jogadores da seleção brasileira. E olha que eu gosto. Então e eu vejo isso. Agora, todo mundo sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Lá nos Estados Unidos, poucos sabem o nome dos 11, o nome dos ministros da Suprema Corte de lá. Mas aqui, todo mundo sabe. Por quê? Tem alguma coisa errada. Né? Eles não deveriam ser políticos, não deveriam ser, né, assim, tão conhecidos. Era para falar nos autos, mas não, morrem pela boca. Vivem dando entrevista, vivem falando de política, perseguindo adversários. E aí está aí o resultado: a população acordou e toda ação vem uma reação. Eu só espero que seja sempre na paz, na harmonia, dentro do processo republicano democrático. E eu acho que as urnas vão mostrar uma grande virada do povo brasileiro, não querendo isso que está aí e querendo realmente que a justiça volte a ser para todos em nosso país. É isso, entrevista importante, em destaque as investigações que tratam das fraudes no INSS e também a expectativa para a instalação de comissões parlamentares de inquérito no Senado principalmente, mas por que não na Câmara. Tratamos desses assuntos com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, bom trabalho ao senhor, microfones sempre abertos aqui na Jovem Pan para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado, Daniel, um abraço aí ao Luiz Felipe, o Roberto, o Bruno, Deus abençoe vocês e vamos continuar com fé e com esperança que vai dar tudo certo. Jesus está no comando. Grande abraço.